Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Peritos em Quê? Nosso terceiro episódio aí, desde que a gente deu o nosso primeiro passo. E hoje, um dia de grande prazer, um convidado que eu já conheço, deve ter pelo menos aí, galera, uns 30 anos, desde que eu me lembre da primeira memória. Um irmão, amigo, e que a gente já vinha falando sobre esse projeto, ele vinha conversar conosco aqui, também antes mesmo da gente preparar esse cenário que a gente está hoje, né? E ele aceitou o convite e hoje está aqui conosco. O engenheiro Carlos Moreno, meu grande amigo, parceiro, seja bem-vindo. Vai ser um dia, um episódio, uma gravação esplendorosa. Nós vamos bater um papo, galera, sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre desafios pessoais. E a gente não poderia ter um cara tão fantástico para bater um papo com a gente da experiência que ele tem aí de mercado, né? Da experiência que ele tem aí se desafiando como empreendedor. Para você que está nos assistindo, que possivelmente pode ser também um empreendedor, ou que tem o seu desejo de ser empreendedor, você vê o desafio que é e você vai concordar com ele, com muita coisa que ele vai falar, muita coisa que a gente vai discutir, vai se descobrir aqui, na verdade. Então é um prazer demais estar contigo aqui e vai ser um baita de um episódio. Jotinha, você quer dar as boas-vindas para o nosso grande convidado? É lógico, agradecer aqui a visita do nosso amigo, engenheiro que gosta de ser chamado de Carlos Moreno. Vai um prazer, cara, estar conversando hoje com você. Mais uma conversa, acho que desafiadora pra gente, né? E se você for olhar os assuntos, os temas, né, que a gente tem feito aqui no canal, inteligência artificial, história do Brasil e agora engenharia, empreendedorismo, né? Então a diversidade aí de assunto que acredito que vai estar somando bastante aí pra galera. Cara, fica à vontade, se apresenta aí pra gente, fala um pouquinho aí do que você faz, do que você trabalha. Vai ser o nosso rumo do nosso papo aqui hoje. Bom dia, obrigado aí pelas boas-vindas. É um prazer todo meu. Então, eu conheço o Guilherme desde muito jovem, né? Esse projeto ele me apresentou tem uns 3 anos, né? Ele me mostrou isso, eu falei que estava de acordo, que eu viria aqui, que eu tenho vontade de me apresentar, né? De apresentar os assuntos que a gente trabalha. E eu estava no momento de transição de carreira, até falei com ele. E, muito obrigado mesmo pelo convite, estou muito honrado em estar aqui, tá? Então eu sou Carlos Moreno, sou engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho e sou especialista em manutenção e montagem de sistemas de combate a incêndio, né? Galera, deixa eu, antes de mais tudo, vocês vão reparar numa coisa aqui que vai acontecer. Eu vou me segurar, mas vão ter momentos que eu vou acabar trocando a palavra. Por quê? A gente sempre faz um questionáriozinho aqui para poder conhecer o convidado, embora eu já conheça esse meu irmão aqui há mais de 30 anos, a gente faz toda uma elaboração, né? E nisso a gente coloca assim, como você quer ser chamado? Ele falou assim, engenheiro Carlos Moreno, né? Mas vocês vão me ver sem querer chamar ele de Carlota, que é um apelido que eu tenho com ele desde criança, cara, né? E às vezes no meu celular tá escrito Carlota, vocês vão falar assim, por que tá chamando cara de Carlota? Mas essa informalidade é um grande carinho que eu tenho por ele, mas eu vou me esforçar para chamar ele de engenheiro Carlos Moreno ou Carlos Moreno pela formalidade. Então vocês não vão me estranhar, mas essa intimidade, esse carinho que eu tenho por ele, de vez em quando eu vou chamar de Carlota, mas eu vou me segurar aqui. Mas meu grande amigo Carlos, o que eu queria ver contigo é o seguinte, teve uma história comigo antes da gente abrindo aqui, eu estava fazendo engenharia de produção, né? Eu comecei a minha primeira faculdade foi engenharia de produção no primeiro período e eu estava sentindo muita dificuldade, galera. Eu vou assumir para vocês que eu nunca gostei muito dessa parada de cálculo. Para mim era aterrador, você trabalhar com derivada, eu já tinha na época, a gente se conheceu na faculdade de engenharia de produção, no curso, né? E a gente chegou a cursar e tal, mas sabe quando você não se identifica, galera? Quando você não engrena na parada, você consegue até fazer, mas você não se identifica. E aí um belo dia, estava eu, né, no meu quarto, né, e a gente sempre foi muito amigo e tal, ele chegou lá um dia, bateu na porta e tal, falou,
E aí, como é que tá lá? Eu falei, meu, não sei, não tá andando legal, não tô satisfeito, não é bacana e tal. Aí ele falou assim, pô, mas você tá trabalhando com uma empresa de transporte, não tá? Eu falei, tô. Por que você não faz logística, cara? Eu falei assim, logística? Puta. Mas o que, cara? Dirigir caminhão? Ele, pô, cara, não fala essa besteira. Que dirigir caminhão, cara? E quem faz logística dirige caminhão? Não, cara, logística é um tema, uma ciência muito, muito importante em relação a várias administrações, vários conceitos, e é uma coisa que está envolvida em tudo, né? É uma gestão de tempo, de dinheiro, de valores. Cara, logística é tudo. E eu achei curioso. E aí, galera, olha que incrível. Eu acabei trancando a faculdade de engenharia e fiz o curso tecnólogo de logística, né? E um baita de um curso, né? Hoje o pessoal tem um certo preconceito com tecnólogo, com os cursos de tecnólogo, mas são cursos muito bons, né? Claro, também depende de você se estudar, você, né? Você se dedicar a fazer qualquer coisa que você não se dedique, você vai ser só um papel, né? E a história vem daí. E aí eu entrei nesse caminho, eu mudei de rumo, e a gente vai falar também bastante sobre isso, né? As mudanças de rumo que a gente toma na vida. E isso foi espetacular para mim. Te agradeço aqui, ao vivo aqui, por ter me guiado nesse sentido. E a pergunta vai ser o seguinte, de onde veio esse teu interesse em estudar? Porque hoje, a maior parte, né, da população hoje termina lá o ensino fundamental, o colegial, e não dá progressão, né? Mas eu tenho que trabalhar muito. E é desafiador hoje você fazer uma faculdade, você pagar, ou fazer uma faculdade federal, que é mais difícil ainda, porque você às vezes pega um horário integral e tal. É cansativo, não é uma garantia de absolutamente nada. O cara que se forma, ele já sai empregado. Não. Então, assim, é desafiador demais o que você se propõe a fazer. Mas como é que foi esse caminho? Para você chegar lá naquele dia que a gente bateu um papo e falar comigo e ter se formado também em tecnólogo de logística, como é que foi isso para você? De onde você tirou isso, essa escolha de inicialmente começar com o ramo de logística? Então, eu vim de uma família que veio do caminhão, né? Como você, naquela época que a gente conversou, você falou, meu pai falou a mesma coisa. Quando eu tinha 16 anos, eu formei no terceiro ano, né? E aí eu ingressei em engenharia de petróleo e gás, que era o hype da época. Tinha muitas faculdades investindo nisso, hoje não existe mais, né? Não existe mais investimento em petróleo e gás. E eu estudei 5 períodos. E eu fiz como você, estava pensando como você. E a gente tem uma diferença de idade um pouquinho, né? E eu tranquei a faculdade de engenharia. E na época, eu falei com meu pai ficou muito chateado. E meu pai falou, você vai fazer o quê? Vai ficar em casa à toa? Não, cara, eu quero fazer uma faculdade de logística, se eu me permitir, agora eu vou já trancar aqui e entrar em logística. Eu já conversei com o coordenador do curso, que na época era o Alessandro, não sei se você lembra. Sim, era da minha época. A gente fez o curso no mesmo local. E o coordenador do curso me deu um apoio e tal, me ajudou em tudo, na transferência. Só que quando eu falei com meu pai falou, não, cara, logística, você quer trabalhar com caminhão. Eu falei, teoricamente é isso. Aí ele falou, então a partir de amanhã você está trabalhando com caminhão. Então eu fiquei 6 meses, teoricamente, dentro da cabine do caminhão. Eu saía do Rio, ia na Bahia, voltava, chegava no Rio de novo, botava as roupas sujas, descarregava o caminhão, passava um dia em casa e voltava para a Bahia. 6 meses assim. E eu tentando convencer meu pai, eu quero fazer o curso de logística e tal, porque é diferente. Como eu te convenci fácil, né? Foi num dia só, né? A gente conversou e eu te mostrei como é que era o curso. E aí ele também já trabalhava. Aí o meu pai foi convencido e me deixou fazer o curso de logística. Então, os 6 meses eu parei, né? Eu estava fazendo engenharia, fiz 5 períodos, parei, vim para logística. E quando eu estava próximo de concluir logística, aconteceu o falecimento do meu pai, que foi por uma tragédia, um acidente de caminhão, né? Então, assim, uns 15 dias antes do meu pai se acidentar, eu estava vindo da Bahia com ele, no caminhão, e meu pai me perguntou, tu tá se formando agora daqui a 6 meses?
e tal, eu quero saber o que você vai fazer depois. Eu falei, pai, eu quero investir em gestão, tô pensando em fazer uma pós-graduação de gestão empresarial. E aí meu pai falou, rapaz, se você pudesse escutar um conselho meu, volta a fazer engenharia, faz engenharia mecânica. E daqui um tempo, a gente está hoje num caminhão zero que a gente tinha acabado de comprar. Meu pai tombou com um caminhão, tinha 3 meses o caminhão, né? Quando aconteceu o acidente com ele. Então a gente está no caminhão zero hoje, mas se a gente tiver que voltar, para quem conhece de caminhão e estiver escutando, no 111, no Jacaré de novo, que é um caminhão que a gente tinha, eu vou lá pro Jacaré e você é engenheiro, toca a sua vida e eu vou ficar feliz pra caramba. E naquele dia a gente se emocionou porque eu falei que se ele tivesse que voltar com o Jacaré, eu ia voltar com ele. Aí aconteceu o acidente, ele acabou falecendo. Eu terminei a logística, toquei minha vida porque a gente tinha alguns caminhões, né? Eu ajudei ele a construir, na verdade era dele, mas eu ajudei ele a construir. A gente tinha 4 caminhões na época. Aí eu consegui comprar mais 1, mais 2, né? Vendi 1, comprei mais 2 e tal. E a gente manteve isso por algum tempo. Eu mantive isso por algum tempo. Mas com a situação de engenharia batendo na minha cabeça, porque o ramo de logística, principalmente para quem tem caminhão, tá mais próximo do autônomo, né? Que tá com 4, 5 caminhões, é muito complexo, muito difícil, é muito sofrido. E nessa época, o meu futuro sócio e meu sogro me chamou falando que queria montar uma empresa de inspeção veicular, que é aqui no Rio de Janeiro muito famoso, que faz a inspeção do GNV, né, a vistoria de GNV. E aí eu falei, se eu puder eu ajudo, eu tenho alguns amigos e tal, e eu fui em alguns amigos. Um amigo provavelmente, sei lá se ele vai escutar, mas caso ele escute, o Christian, né? Ele é engenheiro hoje, na época ele já era engenheiro. Eu conversei com ele e ele falou, cara, eu te ajudo, vou te apresentar o João Marcílio, que vai te ajudar a fazer isso aí. Então o engenheiro João Marcílio foi lá, começou a nos ajudar, né? E eu aprendi, na verdade, eu chamei o João Marcílio na ideia de ajudar o meu sogro a abrir a empresa, porque eu não tinha condição financeira de abrir uma empresa de engenharia naquela época. E aí, quando o João Marcílio apresentou todas as anuâncias para a abertura dessa empresa, o valor, o custo, como funcionava, quais eram as dificuldades de certificação e tudo mais, e acreditação, o meu sogro, ele foi lá, aceitou de boa, o João foi embora e ele falou, eu quero você como sócio, né? E aí eu falei, seu Francisco, eu não tenho condição de ser sócio do senhor porque o valor é muito alto e eu não tenho esse valor hoje pra gente entrar na sociedade. Não, eu não quero dinheiro seu, eu quero que você me ajude a constituir a empresa, a ir atrás e tal. E aí foi o que eu fiz. Fui atrás, comecei a estudar, eu tinha a minha empresinha e trabalhava numa transportadora de médio porte. Eu era gerente de uma transportadora de médio porte, tinha minha empresinha, tocava em paralelo. E comecei a desenvolver isso com o meu sogro, né? Fui estudar, peguei as normas e tal, juntei a documentação. Quando eu apresentei para o João Marcílio, o João falou assim, cara, eu não vou nem cobrar pela consultoria, porque você trouxe toda a documentação, vou te conduzir em alguns casos, que eu sou muito grato ao João por isso. Vou te conduzir em alguns casos para apresentar a documentação em Brasília, no Senatran, e você segue, não preciso cobrar. E foi muito bonito, muito legal ele por ter feito isso. Eu juntei essa documentação, te dei uma entrada e começamos a seguir. Quando demos a entrada no Senatran, aquele espírito de, volta de engenharia, volta. Aí eu, vou voltar, cara. E eu trabalhava bastante, porque tinha meus caminhãozinhos, tinha a transportadora lá, a transportadora tinha 40 caminhões na época, era muita gente para gerir, muito complexo. Mas eu falei, vou voltar. Aí conversei com a minha esposa e voltei a fazer engenharia. Então, algum tempo depois, a empresa constituída, demorou 1 ano para a gente constituir essa empresa de
inspeção veicular, que é muito complexo por causa de certificação e acreditação. Demorou 1 ano. Depois que a gente constituiu, mais algum tempinho, eu me formei em engenharia mecânica. E na época eu achava que eu ficaria trabalhando com isso a minha vida toda, né? Só que com o tempo eu comecei a não me sentir tanto prazer em trabalhar com aquele ramo. E comecei a me desafiar em outras coisas, estudar. E uma empresa de São Paulo, a LW Engenharia, me chamou perguntando, pô, cara, você é engenheiro mecânico, que os donos lá me conhecem já há algum tempo. E você é engenheiro mecânico, pô, tu sabe fazer alguns testes em sistema de incêndio? Aí eu não sabia. Eu falei, cara, vou estudar isso aí, peraí. Eu vou estudar esse negócio. Aí comecei a estudar. E aí eles me chamaram para fazer alguns serviços mais simples em outras áreas, até na parte de elétrica. Eu fui lá para auxiliar eles e tal, como auxiliar mesmo, não como engenheiro, como auxiliar. Fui fazer alguns serviços de termografia. Eles me ajudaram muito nisso. Quando eu voltei dessa situação de termografia, eu pedi a eles para me dar uma chance, pelo menos em algum caso que tivesse de incêndio, que eu estava estudando bastante, já tinha investido nisso. E eles me deram, eles têm um contrato com uma grande empresa de construção, de venda de materiais de construção e bricolagem. E aí eles me deram 5 lojas no Rio de Janeiro para me atender como manutenção preventiva. E aí fazia testes e manutenção preventiva. E partiu daí. Aí eu comecei a investir mesmo pesado na parte de engenharia de incêndio, né? E tô aqui agora, hoje, por causa dessas pessoas abençoadas que encontrei no dia a dia, tá? Galera, olha que bacana, né? A gente tem toda uma transição, né? Pra vocês verem, eu comecei aqui falando sobre o quão importante foi essa fala e orientação dele com relação a me colocar na questão do curso de logística. E olha a transição dele, olha como é desafiador para o cara hoje empreender, né? Porque o empreendedor é uma pessoa solitária, sem garantias, sozinha, né? Que não tem absolutamente garantia de nada, né? É um desafio e é uma coragem que você tem que ter absurda para você navegar meio que num oceano onde você não tem certeza de absolutamente nada, né? Então não é só um desejo, não é só uma vontade, né? É uma conquista, uma persistência, porque vamos lá, você teve os desafios emocionais da tua vida, que é a perda de um pai cedo, se formar, aceitar o desafio de empreender como sócio, aceitar a realidade, o desafio de empreender aquilo que ficou para você na empresinha, né? Dar sequência nos próximos desafios, que foi a sequência, né? A questão da instrumentação ali, da questão do incêndio, né? E do equipamento de incêndio. Então, olha como é desafiador para você que está assistindo a gente, que acha que a vida é uma linha reta, é uma coisa simples, que as coisas acontecem por sorte, que as coisas acontecem te encontrando, que as oportunidades... Não. É você saber trabalhar as adversidades, é você saber realmente o que você quer, aceitar os desafios e as dificuldades e ter muita persistência. E aí, nesse mesmo tema, eu queria perguntar para você o seguinte, o que foi nessa multifacetagem de tudo que você construiu até agora, de mudar, de investir, de trocar, de ambicionar, o que é mais desafiador hoje para um empreendedor que está começando? O que é mais difícil? O que é mais desafiador ali? Para o cara que começa hoje, ele tem o desejo de empreender. O que é mais desafiador na mente de um cara que começa a empreender agora? Para mim hoje, o que é mais difícil é entender a regra do jogo.
né, que a gente pode pensar que é simples e tal, é lógico, né? Mas tem muita dificuldade quanto a imposto, algumas regras que a gente tem do dia a dia, né? O contador vai ser o seu melhor amigo, cara, porque se você não consegue ser especialista, né, em contabilidade, aprender todas as regras da contabilidade e ao mesmo tempo é uma pessoa, o contador é o seu melhor amigo e ao mesmo tempo você não pode confiar em tudo que ele está te trazendo, porque o contador costuma ser, quando você é muito pequeno, você contrata um contador que é generalista, ele atende várias empresas, né? E o seu ramo é específico, né? O imposto do seu ramo é específico, o seu KNAI é específico, todas as coisas são específicas. Então, assim, o empreendedor tem que tentar entender todas essas regrinhas do seu ramo específico para começar a engatinhar no mercado. E isso é bem complexo. Eu acho que essa é a maior dificuldade, tá? Essa é a maior dificuldade. E na questão de... Porque, assim, pelo que você contou pra gente, você inicia numa área, né, na qual você não tem praticamente conhecimento, não digo técnico, mas assim, de você conhecer o mercado em si, né? Então, como que você entra numa área sem você ter um portfólio de trabalho, você ter um histórico, né? Como que você consegue fazer essa captação de cliente? Você teve essa porta de entrada, né, que são essas lojas que você atende. E como que você consegue captar novos clientes, sendo que você não tem ali um portfólio, né, de serviços prestados, né? Então, assim, isso já vai 3 anos, né? Desse assunto que aí eu cortei nessa parte. Mas essa empresa, quando deu a confiança de nos confiar 5 lojas no Rio de Janeiro para atender, que nós somos quarteiros, nós somos quarteirizados dele, né? Gera uma dificuldade que eu não consigo captar cliente. É o que você acabou de falar. Fica muito difícil de captar. Mas qual foi a nossa estratégia? A nossa estratégia foi atender esse cliente como se fosse o único mesmo no mundo. E nós elevamos a qualidade do atendimento, né? Pelo menos é o que a gente acredita. E isso fez com que a gente aumentasse a quantidade de lojas dentro desse mesmo cliente. Esse cliente atende, essa empresa, a LW, atende, se eu não me engano, são 48 lojas de uma só empresa. Eu vou falar aqui, eu não sei se tem problema, acredito que não. A Leroy Merlin. De repente eles até patrocinam a gente. Pode ser. Então, assim, eles atendem a Leroy Merlin, eu sou quarteirizado da LW, então eu atendo a Leroy Merlin a partir da LW. E quando a gente começou a apresentar os laudos da gente, que a gente começou a trazer aplicativo e tal, então tem 3 anos que a gente faz esse atendimento. E a entrega dos laudos ser mais rápidos, o atendimento ser pronto e tal, como a gente atendia um cliente como se fosse o único. A LW gostou do atendimento, a Leroy reportou que gostava, os clientes internos, né, os técnicos, e isso fez com que a LW abrisse mais as portas pra gente. Hoje a gente atende 14 lojas, né? A gente atende no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, Alagoas, Natal, Fortaleza, Brasília, Goiânia e Minas Gerais. Então a gente pegou praticamente a metade do Brasil para atender. Né? A partir de São Paulo eles têm um atendimento direto lá, porque eles são de São Paulo, a LW. Então, em São Paulo tem 17 lojas da Leroy. Então é a maior quantidade lá. E aí a gente fez isso. E com isso, ganhando essa experiência, a gente começou a montar um portfólio, como você falou. A gente, apesar de ser uma empresa só, são diversos CNPJs que a gente atende. São diversas pessoas ligadas diretamente. Isso nos facilitou a conquistar outros clientes e até gerar produto. Porque quando a gente entra nisso, a gente não tem um produto específico. A gente entra como... no meu caso, eu entrei como
uma manutenção preventiva. Eu vou lá, faço limpeza, testes e tal, vejo se está funcional. Se não tiver, reporto e posteriormente faz a corretiva. Então, a gente não existia um produto diretamente. E aí, um tempinho depois, a gente começou a criar produtos. A gente pegou algumas certificações no estado do Rio de Janeiro. Você faz legalização também? Nós fazemos a legalização das empresas, ou seja, a gente consegue fazer projeto, instalação. Nós somos hoje instaladores credenciados no Corpo de Bombeiro, né, que no Brasil é o estado mais difícil de fazer esse credenciamento no Brasil, é o Rio de Janeiro. E hoje nós somos credenciados como instaladores e manutencionistas de sistemas de incêndio no Rio de Janeiro. O meu pai conta quando ele abriu a empresa, nossa empresa, né, que a gente trabalha, ele teve muito problema, muita exigência, foi muito chato, teve que ir várias vezes e quando tinha inspeção sempre tinha alguma coisinha, né? Então acho que isso é desafiador porque deve ser não sei quantas normas deve ter que se atender para você abrir um estabelecimento, né, aqui no Rio de Janeiro. Então, dentro do que você faz, né, quando, vou ser sincero, eu não sabia que existia uma área específica né, que atendesse isso, né? Achei que isso fizesse parte de quando você cria ali o estabelecimento, né, você segue ali alguma coisa, não uma empresa fazer o atendimento diretamente sobre isso. Mas me parece algo... porque se você faz o projeto, né? Você faz a manutenção, você acaba criando ali um looping de serviços dentro da empresa que você atende, né? Sim. Porque ela precisa se atualizar também, né? Sim. Precisa fazer manutenção, né? Então, bacana. No passado era um pouco mais, vamos dizer assim, fácil, né? Antes da Kiss, né, do caso da Boate Kiss. Cara, eu ia te perguntar, eu separei pra te perguntar isso. O case, assim, um case pra você falar sobre essa questão da importância, né? Sim, então assim, a tragédia da Boate Kiss foi muito importante para a nova geração de legislação que foram aplicadas posteriormente, né? Antigamente, a maioria dos estados ainda existe a vistoria dos bombeiros, tá? Mas hoje, exemplo, no Rio de Janeiro, o bombeiro ele mudou a mentalidade quanto a isso, porque existia a parte de corrupção, essas bobeiras que sempre acontecem na área pública, né? E aí o Corpo de Bombeiro, para diminuir isso e aumentar a qualidade ou o funcionamento do sistema, ele passou a dar responsabilidade a terceiros quanto ao sistema. Então hoje no Corpo de Bombeiro, para você emitir um certificado de aprovação, né, aquele documentozinho que todo mundo precisa dentro da sua empresa, você precisa de alguém que se responsabilize por isso. E aí hoje o Corpo de Bombeiro chama de CAA, que é Certificado de Aprovação Assistido, que vem uma empresa, né, que tem que ser credenciada no Corpo de Bombeiro, ela faz a instalação e ela comprova, te dá toda a documentação, a RT, toda a documentação possível para informar que seu estabelecimento está conforme o projeto e as normas, né? E aí o Corpo de Bombeiro vai lá, avalia isso, né? Porque você tem que entregar um laudo circunstanciado, um laudo com todas as fotos dos sistemas. E aí eles avaliam isso e aí aprovam o certificado. Então o certificado não é mais aquele certificado do Corpo de Bombeiro, ele assina, às vezes vai lá, às vezes não vai, aí tem aquelas coisas que a gente sabe que tem muito no Brasil. Hoje diminuiu muito. Eu acredito que veio a zero essa parte de corrupção dentro do órgão por causa dessa atualização normativa. Você diz na questão de dificultar a emissão da... Exatamente. Então, assim, o bombeiro que está analisando lá, que todos eles são bombeiros e tem uns que com a qualificação monstruosa, ele vai avaliar de acordo com a norma específica, ou seja, se tiver dentro da norma, tá ok, se tiver fora,
tá escrito que tá fora, ele só vai escrever o item da norma dizendo que tá fora e você tem que corrigir. E isso facilita, porque não tem mais esse acesso documental, né? Que eu vou lá, entrego a documentação a você, você entrega para mim. Não existe mais isso, né? Hoje ainda existe a tramitação do projeto, ainda é documental, mas eu acredito que daqui a alguns dias vai ser tudo via sistêmico e acabou. A parte do CAA, da entrega dessa documentação que é posterior ao projeto, né? Que o processo inicia você criando um projeto de incêndio, o bombeiro avaliando, aprovando o projeto, aí ele vai te dar um laudo de exigência para você cumprir o projeto. Então o bombeiro vai lá descrever tudo que está no projeto para você cumprir. Aí vem uma empresa, instala tudo que está no projeto e te entrega esse laudo circunstanciado, e aí o bombeiro te entrega um novo documento com aprovação assistida, ok? Que é o CAA. Então, com esse processo, o processo do CAA hoje é 100% online, ou seja, tu não tem mais acesso a ninguém. Você vai lá, vai no portal, coloca lá no portal do requerente e toda a documentação, e o documento, se deferido, né, se tiver tudo certinho, já entrega a documentação via portal e você segue sua vida normalmente. Isso facilitou muito. Isso veio logo depois do acidente da Kiss, né, da tragédia, que aí teve além da comoção nacional, teve uma comoção dentro dos bombeiros, porque a responsabilidade passa a ser direta deles, porque quando você emite um documento dizendo que está apto ou não lá, a responsabilidade deles. Lá estava habilitado. Eu não lembro, tá? Eu não lembro da história completa, se tinha habilitação, se não tinha, se estava. Eu acredito que não. Eu acho que o bombeiro não tinha aprovado. Mas ainda assim, é muita coisa para ele avaliar. É muita coisa para o corpo de bombeiro. Ele não tem tamanho para isso. Os órgãos são estaduais, são menores, né? Não é um órgão federal, é um órgão estadual. E é limitado. Todo dia abre empresas novas. Então, assim, o bombeiro não consegue avaliar isso tudo. Então, ele consegue gerar essa responsabilidade junto com essas normas novas que foram aplicadas posterior ao acidente. Um processo de desburocratização, né? Porque se você quanto mais pessoas você diminui, né, nesse processo, né, fica mais fácil de você conseguir Exatamente. os certificados, né? Pô, e o Guilherme falou um negócio aqui antes de você responder aqui pra gente. Como esse caminho, né, não é uma linha reta. Não é. Então, eu me formei em engenharia também, e eu não ouvi falar sobre isso. Talvez eu tenha ouvido falar muito rapidamente, mas que isso passou batido, né, para mim, né? Então, o cara que está assistindo a gente e que está se interessando pelo assunto, dá um norte para ele, o que você fez, o que você estudou diretamente para você hoje ter esse conhecimento mais específico. Isso é muito legal de falar, porque a gente na faculdade de engenharia, a gente entra como generalista, apesar dos cursos serem direcionados, né? Mas, exemplo, o engenheiro mecânico, o engenheiro civil, o engenheiro eletricista faz diversas coisas, tá? Além do hardcore dele, que é projetar, ou analisar, ou fazer alguma coisa do civil, mecânico e eletricidade, né? E uma delas é a parte de incêndio, tá? O caminho que eu trilhei eu comecei lendo as normativas do meu estado, que é o estado do Rio de Janeiro. E nas normativas vem as NBRs, né? Que a normativa é criada em cima da NBR. E aí eu estudei as NBRs e comecei a buscar cursos, que é muito difícil, tá? Tem muito poucos cursos aqui no Brasil na parte de engenharia de incêndio. E aí comecei a buscar pequenos cursos com especialistas que botam a mão na massa. E fui fazendo. Aí fui em empresas de bombas gigantes, fui lá, tem um cursinho aqui na casa, empresa de bomba, eu ia lá, fui fazendo. E eu acho que o caminho é esse, estudar, mano. Estudar bastante. Porque, assim, eu não posso chegar e falar assim, pô, sou perito, conheço todo, não tem condição, cara, hoje. O incêndio, pelo menos para mim,
eu não conheço uma pessoa que... Eu conheço pessoas que entendem muito de incêndio, mas falar que entende de todas as áreas, que todo dia eu vejo uma coisa nova. Todo dia eu vejo uma coisa nova, todo dia eu estudo uma coisa nova, e eu estudo há 3 anos, 4 anos o incêndio, e não para de vir novidade. Tá? Inclusive o nosso país ele é muito pobre de normas para incêndio. Tá? Nós temos poucas normas de incêndio, e a maioria das vezes a gente acaba indo para as normas internacionais, né? que é as NFPAs, que é a norma americana, que ela fala sobre incêndio, que se eu não me engano tem 3.000 normas. Então assim, é impossível, cara. Tem gente que conhece muito, mas o cara falar, eu conheço todas as NFPAs, poxa, é difícil pra caramba. Tá? Essa fala, galera, que bacana, né? Porque você tem que estar sempre se atualizando. E tem muita gente que acha que a ideia de você se formar e você se especializar é simplesmente você fazer um curso técnico, um bacharelado, um curso ali de, né, graduação que seja, e acabou, né? É igual TI, tecnologia da informação. Sempre muda, sempre muda. O mundo muda, as coisas evoluem. E o desafio, além de você empreender, e além de você buscar mais conhecimento, é você se atualizar. Você nunca para. Não tem como. Você tem que estar sempre buscando, entendendo algumas atualizações, entendendo que os processos mudam, que as coisas se desvinculam, que você precisa se remoldar. Se é aquela música do Raul Seixas, uma metamorfose ambulante, né? No sentido de que você precisa buscar mais informações e se atualizar. Olha o quão desafiador é para você que está assistindo a gente, de que pensa ou acha que é básico, estudou, fez, acabou. Não, você está sempre lendo, revisando artigo, buscando novas informações para se manter atualizado, né? Senão você vai ficar para trás. E nesse sentido, eu queria ver contigo o seguinte, eu queria entender melhor um pouquinho desse ramo. Por exemplo, hoje você atenderia, por exemplo, você atende grandes empresas, vamos pensar num galpão, por exemplo, uma transportadora, certo? Eu vou lá e falo para você, cara, eu preciso de uma liberação de uma normativa ou do bombeiro. Em que sentido eu busco você? Eu busco pela minha segurança ou pela obrigatoriedade que eu tenho de ter algum regulamento? E se eu não tiver isso, o que acontece comigo? O Brasil não busca nada pela segurança, né? Na verdade, isso é muito difícil. Pela obrigação, né? No Brasil não existe, assim, são poucas empresas que fazem diretamente pela segurança. Inclusive, tem algumas empresas que são cobradas não só da legislação do bombeiro. Tá? A seguradora vem e te cobra. Eu venho aqui, vou te fazer o seguro da sua empresa. A sua empresa, se pegar fogo, vendaval, né, essas coisas, né, normal de seguro, a gente cobra a empresa. Aí, assim que você assina o contrato lá, a seguradora fala, daqui a 2 dias eu tô te mandando o Jefferson para fazer uma inspeção e verificar se você está de acordo com as normas, e se você não tiver, eu vou te ponderar, porque se você pegar fogo, poxa, você que tem que seguir as normas, não é a seguradora. Então, existe muita demanda por esse lado na parte de incêndio, tá? Que tem algumas seguradoras fazem isso. E a maior parte é por questão da exigência legal, tá? Então, assim, todas as empresas têm que ter uma licença do bombeiro, uma liberação do bombeiro, tá? Algumas empresas, ela tem a licença simplificada, o certificado simplificado. Por exemplo, não faz sentido eu chegar num escritório que tem 2 computadores e não existe nada mais dentro do escritório além de computadores, o cara fazer uma exigência de instalar chuveiros automáticos, aqueles sprinklers, né, aquelas águas, e ter hidrantes ou coisa parecida, não faz muito sentido. Então o bombeiro facilitou.
e você vai me entregar quem é a sua empresa. Aí, de acordo com o KNAI lá e a especificação da montagem da empresa, você pode sair como simplificado, e aí é só entregar a documentação formal de abertura de empresa, o bombeiro vai te liberar o certificado simplificado. Tá? Então ele não vai te gerar muitas exigências, vai te dar um laudo de exigência, que querendo ou não você vai precisar de, em alguns casos, saída de emergência e tal, essas plaquinhas, e extintores de incêndio, que é importante a gente ter um extintor de incêndio caso aconteça alguma coisa, que tem gente que gosta de acender incenso, velas, o computador pode dar curto, e você ter um backup para você segurar a sua empresa naquele momento. Então, assim, existe essa legislação legal, essas empresas menores fazem por esse lado, e as empresas um pouco maiores, ela tem que cumprir o decreto aqui no Rio de Janeiro, o decreto 42, se eu não me engano. E o decreto ela informa, cada empresa tem uma quantidade mínima, lá é o mínimo que tem que existir de proteção preventiva, é o mínimo, tá? Então, por que a gente diz o mínimo? Porque existe diversas outras coisas que eu acabei de falar. É muito grande o ramo do incêndio. E eu posso fazer uma proteção, claro que vai ficar muito mais caro para você, mas porque vai automatizar. Hoje em dia tem sensor de fogo. O cara tem um jato de água que ele vê o fogo e joga água. A gente vê isso na China. Então, assim, o bombeiro não vai te prescrever isso. Mas você pode fazer isso na sua empresa, entendeu? Então esse decreto ele te dá o mínimo do que você tem que fazer, e todas as empresas têm que ter o laudo de exigência e o CA. Tá? Essa parte que você fala do envolvimento de tecnologia, né, que você tem lá o Sprinter, lá, que ele mira direto no calor, ou ele consegue entender. Numa exigência de algum cliente seu, o cara te ligou, falou, você consegue hoje trabalhar com isso? Você tem essa informação, ou você tem esse acesso também se o cara quiser? Tem. A complexidade assim de infraestrutura, você consegue chegar no mais complexo já hoje de um cara que quer uma tecnologia mais avançada? Sim, consigo. Hoje no Brasil tem alguns importadores já trabalhando com isso, entendeu? E aí a gente, a partir dos importadores, a gente consegue esse acesso à tecnologia e fazer a instalação. E o que acontece hoje quando você não tem isso? Você não tem nenhuma instrumentação e nenhum alvará, nenhuma liberação do bombeiro. Beleza, começou a empresa, passou batido, pegou fogo, deu uma baita de uma cagada. O que acontece? Já você pode ser responsabilizado civil e criminalmente. Na verdade, você já porque você é um empreendedor, responsabilizado civilmente. Mas como você não está cumprindo algumas exigências legais, você pode até ser responsabilizado criminalmente. Tá? Eu vi ontem uma publicação, tá? Eu não terminei de ler, mas basicamente teve alguns funcionários de uma empresa que não tinha a legalização do bombeiro, ou seja, não cumpria os requisitos, entraram na justiça pedindo uma quantia porque eles estavam expostos ao risco de morrer, porque o corpo de bombeiro não é somente para proteger o bem material, ali é mais para proteger a vida, né? Salvar vidas. Então, os caras entraram na justiça contra a empresa e ganharam, porque estavam de frente ao risco. Então, isso é um negócio até relativamente novo, tá? Eu vi ontem isso, uma publicação de um texto na internet que veio do jurídico. Não tá dando ideia. Tá dando uma ideia aí assim, porque é meio que uma forma de denúncia, né? Se você está trabalhando num ambiente onde você corre riscos e, claro, a vida é o mais importante, não é que eu tô dando ideia, é um fato, é uma realidade. Exatamente, o cara tá, eu não vou cumprir nada e tal, então, tudo bem, assim, eu até acho que tem muita burocracia para você empreender hoje no Brasil, e é muito difícil de ganhar dinheiro empreendendo no Brasil, mas a segurança das pessoas em primeiro lugar sempre, eu penso sempre assim,
Né? Não, se não for seguro, não faça. Isso é uma frase que tem na maioria das empresas que eu vou. Entendeu? Na maioria das empresas que eu vou. Cara, eu vou em muitas empresas, cara. E a maioria eles botam essa frase. Se não for seguro, não faça. E é isso. A questão da complexidade de determinados ambientes. A gente conversando aqui, me veio na cabeça, eu trabalhei numa empresa que ela trabalhava com muitos produtos químicos, né? Trabalhava com fibra, trabalhava com resina, e foi um lugar que eu trabalhei que teve 2 casos bem graves de incêndio, né? Inclusive com óbitos, né? Como que para você é isso? É assim, existem cenários talvez mais tranquilos, por exemplo, numa transportadora você tem lá a caixa, você não trabalha com químicos, você não trabalha com inflamável, mas pode ser que aconteça de dar um curto no computador, dar um curto na tomada ali e tal, pegar fogo. Agora, quando a gente fala de uma empresa que trabalha com resina, com produto químico altamente inflamável, como que é a sua gestão de complexidade em relação a isso? Ela cabe um cenário de mais importância, ela cabe um cenário de maior investimento, de mais estruturação. Como é que funciona isso dependendo do ambiente? Então, sim, o decreto lá, a estrutura mínima já aumenta para esse tipo de empresa. Porque o decreto ele vem dando detalhes do que você faz na empresa. Entendeu? Se você abrir o decreto lá, for lá nas tabelas, falou, indústria nível 1. Aí uma indústria nível 1, ela não tem nenhum produto químico dentro, não faz transformação de nada que possa pegar fogo, todo material em combustível e tal. Aí você vai ter X de prevenção. Você vai ter que ter, sei lá, extintores, hidrante e algumas coisas como rota de fuga, então é mais simples. E tem a indústria nível 3, que aí ela trabalha com resíduos sólidos, resíduos químicos. Aí, então, cada tipo de empresa tem uma forma diferente de ser analisada dentro do decreto. O decreto é gigante, cara. É muito grande, muito grande. E ele dá exemplos de muitas coisas. E quando não existe o exemplo dele, ele vai pela carga de incêndio. Então a carga de incêndio, a gente em engenharia acostuma com cálculo, né? Mas é nada que um fator que você pega lá um produto, a quantidade de área e tal, e faz uma multiplicação, que aí ele vai te dar um fator de carga de incêndio no seu depósito ou na sua empresa. E a partir dessa carga de incêndio, ele aumenta a quantidade de proteção. Então, essa parte mínima, que é o que normalmente a gente trabalha hoje no Brasil, né? Essa parte mínima está descrita no decreto. Agora, poxa, hoje existe galpões super tecnológicos, cara, que não existe gente dentro, ok? Mas, pô, o cara quer proteger o patrimônio, meu amigo. Aí como é que eu faço? Aí, cara, o céu é o limite. Aí você tem que pesquisar lá fora, buscar novas tecnologias, buscar formas de engenharia para você escalonar onde que vai ter água, onde não vai ter água, onde que vai ser espuma, onde vai ser outros tipos de prevenção. Então, assim, cada projeto é uma coisa nova. Então, cada projeto que você pega é uma situação diferente. Não tem como generalizar. Por isso que o decreto ele vem e tem várias categorias, tá? E tem categoria de indústria, de loja, de igreja, de reunião de público. E tem várias situações que ele já exemplifica para facilitar, mas tem coisas que não existem ainda. Tem a gente trabalhou com logística, eu trabalhei com logística, você trabalha com logística até hoje. E tem os galpões super tecnológicos que vão lá, tem robozinho que carrega carga e tal. E poxa, o cara vai montar aquilo ali, o cara gasta bilhão. O cara quer perder bilhão. Não só o cara, né? A seguradora quer perder bilhão, né? Então aí a gente tem que estudar cada caso e é dessa forma que a gente tem que seguir. Então sim, nos Estados Unidos tem muita coisa já. Na Europa tem uma norma lá muito grande também, que tem muita coisa, mas tem
tem situações que é inovação, mano. Não existe. Hoje a gente tá sofrendo muito com os carros, né, elétricos que estão chegando. A galera tá vindo, bota debaixo do prédio, pluga na tomada e carrega. Cara, isso é um risco absurdo. Você tem o risco de perder o prédio. Né? O carro elétrico, quando pega fogo, não apaga, irmão. É um tipo diferente como é que qual que é? Porque tem vários tipos de extintor, ABC e não sei o que, para elétrica, tem. Pro carro elétrico é o quê? Não existe. É de lítio. Não existe uma forma de apagar o fogo. Ainda não existe. Tem muito estudo, tem muito laboratório indo atrás. Tem uma seguradora que é muito grande, que ela estuda muito, inclusive escreve normas. A FM Global. Tá? Então, assim, normalmente hoje a gente instala os equipamentos que são certificados por eles. Então, eu vou comprar uma bomba. A bomba tem certificação FM. FM é deles. Então, assim, hoje a gente utiliza muito disso. E não existe, tá? Até hoje, eu tenho estudado, buscado isso, mas não existe algo que apague o fogo do carro elétrico. Caraca, bizarro, né? Essa eu não sabia, então, sim, cara. É um negócio que é muito perigoso. Tem muita gente instalando debaixo de garagem, embaixo do prédio. Caraca, bizarro. Ele não apaga, vai a temperaturas muito elevadas, vai acima de 3.000 graus em alguns casos. E as lajes não aguentam, assim, o concreto não suporta tanta caloria. Agora, no trabalho que você entrega, né, a nível de serviço, tem uma parte da responsabilidade dos indivíduos envolvidos. Você monta lá uma estrutura, um equipamento de incêndio e tal. É mais ou menos como funciona a entrada do brigadista. Ele já não fica tanto contigo, você monta lá a estrutura, mas tem lá o cara que bota para carregar o celular em cima de uma caixa, o cara que tem uma fiação errada. Você já entra nessa parte também da responsabilidade das pessoas ou já é um outro nicho? Então, essa parte de responsabilidade volta para a área empresarial, tá? Porque todas as empresas têm que seguir as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Que é igual você falou, tem uma fontezinha com vários lugares para carregar. Poxa, isso o Ministério do Trabalho, a NR10, fala sobre elétrica, sobre quais tipos de fonte você pode usar, sobre o que você tem que fazer. Inclusive, você tem que fazer alguns testes durante o ano para saber se o que você montou lá está funcional. E para a área de incêndio também. Então, é de responsabilidade do dono contratar uma empresa que faça manutenção preventiva. Então, e tem que ter, todas as normas vão lá, são claras sobre as manutenções preventivas. Algumas pedem inspeções a cada 3 meses, tá? E é de responsabilidade direta do responsável legal da empresa. Então, tem muita gente, não, vou botar aqui isso aqui para cumprir o bombeiro. Beleza, o bombeiro tá tranquilo. A partir dali, não é mais responsabilidade do bombeiro. Tá? Acabei de instalar o sistema de incêndio, é responsabilidade do responsável legal. Inclusive, ele assina um termo como responsável legal. E o engenheiro que projetou e que instalou, assina um termo como responsabilidade. Tá? Ele tem responsabilidade daquele sistema. Mas essa responsabilidade do engenheiro morre quando você não faz a manutenção preventiva ou corretiva. Eu tô com um sistema que não funciona, tá sem água. Eu inclusive já fui em shoppings aqui no Rio de Janeiro que tu passa a ser especialista no ramo, você só vê o ramo, né? Então, assim, é como eu vou comprar um carro branco, você só vai ver carro branco, é a mesma coisa. Então, eu já fui em shopping no Rio de Janeiro que tu vê lá que tem os manômetros, né, que mede a pressão da água do sistema, tá 0. E aí, teoricamente, não tá funcionando. Se lá era para estar pressurizado, não tá funcionando. Então passa a ser responsabilidade diretamente do administrador daquilo ali. E como é que funciona a parte da manutenção? Você vai lá, cria um projeto, implementa, instala tudo, deixa tudo pronto, tudo mais, tal, legal.
Mas como é que funciona depois de um tempo? Qual o prazo disso? Você montou uma estrutura, é para a vida inteira, é para 5 anos, é para 3 anos, isso varia um pouco da complexidade do projeto que foi montado, e se for 3 anos, eu tenho que chamar você de novo, eu tenho que reatualizar isso com o bombeiro, como é que funciona essa parte da sequência e depois que instalou? Então, vamos lá. Tem várias coisas de prevenção. Exemplo, normalmente, que tem muita manutenção, que a gente tem que fazer manutenção, é alarme de incêndio, alarme de detecção, e que a norma do alarme e detecção de incêndio, ela pede inspeção e manutenção preventiva a cada 3 meses. A cada 3 meses tem que ir lá e fazer testes específicos para saber se está funcional. Tá? A parte de hidrante, que são aquelas caixas vermelhas que tem a mangueira lá dentro e tal, que todo mundo tem vontade de abrir aquilo lá, tá? Eu abro isso. Bateu o martelinho, então, martelinho o do alarme eu faço isso. Eu faço isso. Tem uma vaga lá para fazer isso. Se você quiser, eu levo um dia só para fazer. Eu não quebro, tá? Eu não quebro o vidro porque eu tenho que repor o vidro e pode jogar vidro na gente também, então é complexo. Mas eu aciono todos aqueles que tem um martelinho, a gente faz o acionamento, aquilo. A norma pede, onde tem um martelinho, acionar todos os acionadores manuais, que é o martelinho lá, a cada 3 meses. Entendeu? Então, assim, muita gente não sabe, cara. Eu tenho isso aqui instalado e tá aí, fica piscando lá e é isso. Mas não, tem que fazer manutenção preventiva. Os hidrantes, eles têm alguns testes que tem que ocorrer, tá? Alguns são de a cada 3 anos e alguns são anuais, ok? É recomendado fazer um teste de estanqueidade anualmente, até que você verifica se ele não tem queda de pressão, tá? Se não tem vazamento nenhum no sistema. E o sprinkler, que a gente chama de sprinkler, que é um termo americano, que é os chuveiros automáticos, aqueles que a gente vê nos filmes que o cara aciona tudo e tal, que não funciona assim, tá? Normalmente escritório tem, né? É isso aí, no escritório em prédios de grande porte tem que ter isso aí. E aí o acionamento dele é pontual, normalmente é pontual, existe o dilúvio, tá? O de dilúvio que ele aciona toda uma área. Mas normalmente a gente instala os pontuais, que ele tem que chegar a uma temperatura, ele quebra um vidro e aciona aquele ponto. Ok? Aqueles ali tem alguns testes específicos que mesclam com o alarme de incêndio, que todos os locais que tem chuveiros automáticos tem algumas válvulas chamadas de VGA, que é válvula de governo e alarme, e ela interliga com alarme de incêndio. Então tem que fazer teste trimestral a cada 3 meses. E tem alguns outros testes que devem ser feitos de performance de bomba, que é anual, que você faz um teste para saber se a bomba ainda funciona como foi projetada a bomba. Ok? Toda bomba, quando ela entrega, ela tem uma curva do fabricante, o fabricante dá um gráfico dizendo que ela funciona desse jeito. E anualmente, para quem tem esse tipo de empreendimento, tem que fazer um teste para reconhecer, não, realmente está aqui, perdeu 3%, 5%, ou mantém, ou está acima ainda do que foi previsto. Então, é basicamente isso aí da parte preventiva dos sistemas que a gente chama fixos, né? Que é o detecção, hidrantes e chuveiros automáticos. Eu vou querer voltar nessa questão do hidrante, que eu tenho uma pergunta curiosa. Se você não souber responder, não tem problema, mas é curiosidade mesmo, tá? E a outra, dentro dessa pergunta que o Guilherme fez, né, sobre quando sai da alçada ali da parte de engenharia, sabe, do seu projeto, ali já não entra a figura do técnico de segurança do trabalho, então, presente na empresa? Hoje aqui é exigido, além do engenheiro, o engenheiro que é responsável por hidráulica ou coisa parecida, para fazer um projeto desse, ele tem que ser engenheiro de segurança do trabalho. É por isso que eu tenho essa pós-graduação também. Eu fiz a pós-graduação visando aumentar meu conhecimento e aumentar minha alçada. Então, o engenheiro de segurança do trabalho, ele abrange todas as partes do sistema de incêndio, inclusive de elétrica e tudo mais.
Mas assim, dentro, você disse que existe nível 1, nível 2, nível 3, né? Tem, nesses diferentes níveis, tem a exigência da empresa ter um técnico de segurança do trabalho como contratado ali no... Então, assim, não pela área de incêndio, tá? As NRs, né? Se eu não me engano, a NR1, ela trata lá sobre quantos funcionários tem que ter para ter um gestor ou engenheiro, ou técnico de segurança, médico do trabalho. Tem várias coisas que, a partir de uma quantidade de funcionário, eu não me lembro agora, não me recordo agora. Então, a partir de uma quantidade de funcionário, você tem que ter um responsável por essa parte. É uma exigência. É uma exigência legal que está na norma regulamentadora 1, se eu não me engano, tá? Se não é a 1, é a 9. Que a cabecinha de vez em quando dá uma flutuada, é muita norma, né? Eu vi, cara, eu tô te perguntando porque eu vi uma situação, sabe? Eu presenciei acontecendo na minha própria empresa também, que graças a Deus a gente conseguiu evitar, né? Que é o seguinte, prestando serviço para uma grande montadora, né, de máquinas pesadas, a gente viu uma situação onde um funcionário fez um corte de um tanque utilizando uma máquina esmerilhadeira, né? O resultado, né, explodiu, né, o tanque, Todo mundo sabe o que ia acontecer. Só ele que não. Pô, cara, explodiu e foi terrível. Assim, foi um acidente muito feio. A pessoa foi fatal, inclusive, né? A pessoa faleceu, né? E olha só, como são as coisas. Na empresa, cara, é um brinco, assim, empresa muito... Você vê que eles realmente têm um cuidado muito grande. Quando acontece uma situação dessa, ele ainda assim é responsabilizado, o empreendedor ali, ainda assim responde civilmente e de forma criminal? Sim, responde. Cara, assim, tem nas NRs, elas tratam sobre essas situações também. Porque a cada tipo de trabalho você tem que gerar uma PR, se eu não me engano, o nome técnico é esse, que é uma análise preliminar de risco, ok? O cara vai lá, faz uma análise preliminar de risco para ele atender ou entender o que pode acontecer caso você utilize tal equipamento, né? Inclusive no trabalho a fogo, né? Trabalho a quente, que utiliza esmerilhadeira, maçaricos, máquina de solda, essas coisas, é muito importante que tenha uma autorização de trabalho, tá? Venha uma autorização de trabalho, que se vier da cabeça da pessoa que está no chão de fábrica lá, ele quer resolver, cara, ele não faz isso por mal. Entendeu? Ele não foi lá e morreu porque queria. É porque ele estava pensando no micro. Tá? Eu vou resolver o problema. Pá. Só que existe um macro, né, cara? Aquilo ali poderia acarretar outras coisas. Se você está num ambiente que tem muito caixa, vai pegar fogo em outros lugares, né? Pode projetar uma peça e bater na cabeça de uma pessoa que não tem nada a ver. Então, essas análises, né, preliminar de risco, que é feito por técnico de segurança do trabalho, engenheiro do trabalho, é muito importante, porque tira esse erro aquele afobamento de resolver o problema. Okay? Por isso que a responsabilidade é da empresa. Porque o funcionário que está lá, ele pensa no micro, no que está resolvendo. A empresa tem que pensar no todo. Né? O que pode ocasionar essa solução que está sendo proposta ali naquele momento. Aconteceu essa situação, né, com a gente, né? Eu vi o cara fazendo a mesma coisa, graças a Deus, né? A gente pôde parar, porque poderia, às vezes pode até não acontecer, pode ser que não tenha um gás ali inflamável ali dentro, ou esteja, né? Mas a gente não sabe, né? É igual você falou, se tem risco, não faz, né? Exatamente. E aí eu pesquisei, como é que eu vou abrir esse tanque, né? Aquela dificuldade, né? Então, às vezes é uma coisa simples. A gente resolveu de uma forma simples, sem perigo, né? E evitou o problema. Agora, eu queria voltar na questão do hidrante, cara, que é uma curiosidade, né? Porque a gente vê esses hidrantes na rua, cara, e algumas situações muito ruins, cara. Muito ruins, né? Eu trabalho em Guadalupe e lá tem muitos hidrantes pelas ruas. Né? E volta e meia eu vejo o bombeiro conectado lá, né? Com a mangueira do caminhão conectada lá no hidrante.
A primeira pergunta é, se esses hidrantes antigos que estão espalhados pela cidade, eles realmente funcionam quando você precisa, quando você precisa realmente ali na situação, um prédio tá pegando fogo, alguma coisa assim. E aquilo ali, ele tá, naquele momento ali, ele tá enchendo algum determinado tanque, ou aquela linha ali onde sai o hidrante, aquilo ali é pressurizado já pro cara conectar e pum. Então, aquela linha é responsabilidade da água do rio. É legal. Dos hidrantes da cidade. É da concessão local, né? Aqui no Rio, Águas do Rio, se eu não me engano. SEDAI ou coisa parecida. Então é responsabilidade deles. Tá? Eles que instalam lá e tal. Você tem que fazer um pedido especial para eles instalar, caso não tenha, se tiver uma empresa com essa necessidade. Okay? Então ele instala lá, o bombeiro tem uma chave para abrir especial e tal, e faz aquela manobra. Aquilo ali é um backup de falta de água. Backup. Porque normalmente as empresas têm uma caixa lá, a gente chama de RTI, né? Reserva Técnica de Incêndio, que ela vai suprir, vou dar um exemplo, tá? 30 minutos de incêndio. Ele consegue suprir 30 minutos de incêndio. Mas se ele não conseguir terminar zerar aquele incêndio em 30 minutos, vai acabar a água, poxa. Porque a bomba vai jogar 1.000 litros por minuto. Então, em 30 minutos, você tem 30 mil litros lá, vai jogar a água toda fora e não vai. E não apagou, não apagou. Então, assim, o bombeiro vem com aqueles caminhões, mas quando o risco é muito grande, em alguns casos, em algumas áreas, eles exigem que tenham no máximo, se eu não me engano, tá? Eu posso estar errado, eu não sei se é 300 ou é 400 metros de distância dessa empresa que tem um risco mais elevado ou risco específico, tem que ter um hidrante desse, que é de responsabilidade da água do rio. Que aí o bombeiro vai lá, se conecta esse hidrante, enche o caminhão dele de novo e volta lá para fazer o combate. Entendeu? Esse é o objetivo dele, esses hidrantes de rua. E ele está conectado à rede, às galerias isso aí. Da concessionária. Da concessionária. Cara, interessante. Eu sempre vejo, cara, talvez então lá em Guadalupe tenha tantos hidrantes, porque lá era uma região de... tinha muitas empresas. Industrial. Região, hoje já não tem mais, né? Mas antigamente tinham muitas empresas, então você anda pelas ruas e você vê, né? Os hidrantes, eu sempre tenho essa dúvida, né? E estamos sempre em más condições. Eu não sabia se ali era realmente um tanque que o cara conectava, sei lá, eu não sabia qual era a real função, se o cara poderia conectar ali a mangueira do hidrante e começar a combater um incêndio. Não, então, o objetivo é exatamente uma reserva extra, né? Porque a empresa tem que ter reserva dela. Mas pode acabar num incêndio de grandes proporções. Quando a gente recebeu aqui o Willer, a gente falou sobre o incêndio no Museu Imperial, né, lá em São Cristóvão. Um caso desse lá, né, talvez teria que ter uma exigência dessa para ter talvez resolveria naquela proporção. Lá teve algumas falhas que aconteceram que dificultaram a extinção. Parece que não estava funcionando o sistema, tá? Eu posso estar enganado, tá? Mas parece que não estava funcionando o sistema de combate a incêndio. Os bombeiros chegaram. Quando o bombeiro chega, 10, 15 minutos, os bombeiros são sempre muito rápidos, tá? Mas 10, 15 minutos pode ser... Normalmente, o que a gente fala sobre tempo de extinção, né? Ou pelo menos redução do incêndio, do foco, a gente fala coisas de 5 minutos. Até 5 minutos... Você consegue controlar. É controlável. Mas assim, 15 minutos, dependendo do que tem dentro. Lá tinha vários produtos que eram inflamáveis, né? E além do material em si que eles preservavam lá dentro. Então, assim, aparentemente, pelo que eu lembro da reportagem lá, eles até criticaram muito o comandante bombeiro na época, mas aparentemente o sistema deles não funcionava. E lá não tinha sprinklers, tá? Lá somente hidrantes.
O sistema dentro do próprio museu. Exatamente, que tem a caixa que tem aquela mangueira branca dentro e tal, aqui, aí vem um brigadista da região e tenta diminuir. Mas aquele lá, se eu não me engano, é isso, tá? Eles não funcionaram. E aí quando o bombeiro chegou, ele veio com a quantidade de água que eles tinham, não tinha água dentro do sistema deles, não conseguiram pegar água próximo, então as coisas... uma coisa puxa a outra. Então esse tipo de incêndio, o tempo é muito... é precioso, né, cara? O tempo, no caso do incêndio, é precioso. Bom, galera, continuando aqui, eu queria entrar num tema que me veio à mente aqui, a gente falando sobre segurança no trabalho, porque eu volto de Minas, né, toda sexta-feira eu, na verdade, trabalho em Minas e retorno aqui para o Rio de Janeiro, onde eu moro. Eu sempre venho com um grande brother aí, e ele é técnico de segurança no trabalho. Ele estava contando um caso, ele trabalha com construção civil, de um colaborador que pisou num prego e não tinha a confirmação de que tinha no prazo de validade aquela antitetânica, né? E naquele afago ali, naquela loucura de tentar entregar o projeto, o engenheiro civil, cara, vamos, corre. E aí entra a questão da responsabilidade de segurança do trabalho. E ele estava comentando o quão é difícil você ser ali um guardião, um responsável, que você é tido como um cara chato pra caramba. Você tem ali uma pressão assídua para entrega de algum projeto, de alguma obra, de alguma infra ali, e você tem a sua responsabilidade porque o cara assina por isso, né? Qualquer coisa que aconteça, que eu possa ver acontecer, é responsabilidade do técnico de segurança do trabalho. Então, por mais que ele seja um anjo da guarda, ele vai ser tido como um chato. E ele contou a narrativa toda, que o cara tava mancando, e aí o engenheiro queria que o cara ficasse. Ele falou assim, no final das contas, eu falei assim, então vocês vão assinar um termo de responsabilidade, falando que vocês se responsabilizam pro cara ficar, se acontecer qualquer coisa, o problema é a responsabilidade de vocês, porque da minha parte é não negativo, ponto, e acabou. Regra é regra, ponto, acabou. É a saúde do cara. O cara pisou num prego, depois dá uma zica aí qualquer, o que vai acontecer? Então, entrando nesse tema, eu queria te perguntar assim, qual a importância realmente do segurança ali de trabalho com relação a tudo que acontece? Qual a responsabilidade dele? Qual o poder que ele tem na tomada de decisão? O quão desafiador englobando tudo? Então, assim, teoricamente, ele tem que ter o poder maior do que o do chefe, né? Então, assim, é um negócio complexo, né? Imagina o soldado mandar no coronel. É difícil. E é muito difícil, cara. O dia a dia deles é muito difícil, porque algumas pessoas buscam um termo, tá? Eu não gosto nem de falar ele, mas é um termo que algumas pessoas costumam dizer, que é babá de homem velho, né? Que o cara lá sabe que pode se machucar, pode acontecer, pode não sei o que, aí o cara vai... A maioria das obras, você vai entrar na obra, o cara tá sem capacete. Aí vem um cara, poxa, cara, bota o capacete. Aí o cara bota o capacete e não bota jugular, ou seja, o cara baixou a cabeça, o capacete cai. Então, assim, é um trabalho de formiguinha que, se não tiver um apoio cultural dentro da empresa, não funciona. Não adianta. Você lá na sua empresa tem 20 colaboradores, mas, vamos dizer, o seu pai, que é o dono, o chefão, o brabo, chega lá dentro, ele tá todo mundo de capacete, todo mundo de luva, óculos, que tem fagulha caindo pra tudo quanto é lado, aí entra seu pai sem óculos, sem protetor ocular, sem capacete, sem bota, de chinelo, bermuda. Cara, não vai fluir. Não vai funcionar. Porque é literalmente cultural. Tá? As grandes empresas é cultura. Uma pessoa cuida da outra. O técnico de segurança, ele é responsável por outras áreas, que é documental e prever, mostrar que acontece a prevenção contra os acidentes dentro da empresa. Mas é uma pessoa cuidando da outra. Se você entrar em algumas empresas, você vai chegar lá, tu não tem a faixinha, né? Lá tem trânsito de empilhadeira, mas você não tem a faixa refletiva no seu uniforme. Aí fala, cara, tem que arrumar um colete para você. Tem que botar um colete. Vai lá, bota o colete.
Aí tu tá andando lá dentro, o cara vem assim, pô, deixa eu ver seu sapato aí. Esse aí tem CA, porque tem um sapato bem bonito de segurança hoje, né? Aconteceu muito isso comigo, eu parei de usar, cara. Parei de usar, porque tem uns que vem bruto pra caramba. E não é chefe, não é nada. É um cara normal, que trabalha dentro da empresa como a gente e tal. Aí o cara vem lá bravo, fala, rapaz, esse sapato aí de segurança. Aí, pô, cara, tem um CA aqui, quer que eu te mostre? Aí o cara, não, deixa eu ver, tal. Aí às vezes tem que mostrar o sapato, aqui, ó, tá aqui o CA aqui, ó. Ah, não, desculpa aí, tal. Não, tudo bem. É isso mesmo, tá cuidando da minha saúde, né, da minha segurança. Mas tem que ter um entendimento de todos. Se não tiver culturalmente isso difundido na empresa, né, se não tiver um CIPAT, se não tiver um CIPA, uma coisa que evolua essa funcionalidade, não dá certo. Não adianta você ter 10 técnicos de segurança se a cultura não é elas. Isso é de todos, né? Um dever de todos, um dever de conscientização, arraigado no DNA da empresa. Exatamente. Né? O que acontece com um segurança técnico do trabalho em um acidente? Ele cabe como um relator, ele cabe como um responsável, ou é uma coisa que é analisada? Então, ele vai ter que preencher algumas papeladas para fechar o acidente e entregar ao Ministério do Trabalho alguns documentos que tem que ser entregue. Entendeu? Eu não me lembro de todos, porque eu não sou um responsável por essa área. Não trabalho diretamente, mas eu lembro que aconteceu um acidente uma vez numa empresa que eu trabalhava, que eu não trabalhava com engenharia ainda, eu trabalhava com logística. E eu ajudei a pessoa lá que era responsável, então tem que juntar uma série de papelada, fazer um relatório mostrando o que deve ser, o que aconteceu ali e como você agiu ou como estava. Porque assim, tem algumas, por exemplo, ele estava falando da esmerilhadeira, a esmerilhadeira vem de fábrica com a proteção. O nego tira. Não, Primeira cara, coisa. o cara, na verdade, se você pegar uma caixa zero e der para um cara, um funcionário que trabalha no esmerilhador, se for um cara que tem uma cultura boa, ele vai montar aquela proteção. Mas se não tiver a cultura boa, o cara fala, não, isso me atrapalha, tira aquilo. Eu falo, cara, gente, é tão fácil, é só botar aquilo. Ah, não, porque isso aqui tá me atrapalhando nessa posição. Algumas tem um botãozinho assim, tu aperta assim, tu muda de lugar para você facilitar a posição de trabalho. Então, assim, é cultural mesmo, não tem jeito. Se não tiver a cultura de botar para funcionar, não vai. É aquele tipo de coisa que existe por um motivo. Existe por um motivo. Aí algumas pessoas só descobrem esse motivo depois de perder um dedo. E é muito feio, cara, os acidentes que eu já vi, né, acontecer Eu tô trabalhando com isso há mais de 15 anos, eu já vi diversos acidentes com isso. Disco de má qualidade, cara, que é vendido em qualquer boteco aí, vende um disco de má qualidade. Então, cara, o cara ainda tira a proteção do eu vi, esses dias aconteceu, eu tava num local que tinha acontecido uns dias antes, tá? Eu não vi o acidente, graças a Deus, que eu não gosto. Mas o rapaz tirou a proteção porque tava atrapalhando ele na esmerilhadeira, aí foi mexer em alguma coisa lá, ela embolou, puxou na mão, cortou a mão dele. Mas deu um corte tremendo, o cara já tá uns, 3 meses fora do trabalho. E o Ministério do Trabalho lá, ou tem alguma normativa, alguma coisa, eu não lembro, tá? Que isso na minha área, que é de advocacia, e diz que você pode mandar o cara embora por justa causa, assim que ele voltar da licença médica. Você pode mandar o cara embora por justa causa, porque ele não... Se você dá a proteção, dá a luva, se você dá o protetor ocular, se você dá a proteção, a lixadeira com a proteção, aí você tira a proteção, tá sem luva, tá sem óculos, tá sem... Cara, tu vai ser mandado embora por justa causa, cara. E é isso. E a empresa vai se proteger, porque é uma proteção para ela. Que se você não mandar ela embora por justa causa, ele vai estar concordando com o ato que ele fez. Então, todo advogado vai chegar para a empresa e falar, pode mandar ele embora no primeiro dia de trabalho dele quando regressar. Acabou. Porque eles
E se não mandar embora, ele tá concordando que a culpa não foi totalmente do funcionário. Exatamente. Se você pode mandar ele de justa causa, né? Exatamente. É questão de torno também, né? Torno mecânico. Inclusive o torno você tem que cumprir um requisito da NR12, que fazer algumas proteções e tal, que o torno ocasiona muito acidente. Que ele embola em blusa. São horríveis, né, cara? E tal. Então, assim, é muito importante que não pode ele usar tem... roupa solta, né? Eu vou fazer uma propaganda, que eu sou engenheiro mecânico, então, assim, todo equipamento rotativo tem que ser inspecionado segundo a NR12. Entendeu? Você tem que fazer uma inspeção, que é uma análise preliminar de risco. Depois da análise preliminar de risco, você vai fazer um relatório mostrando o que você precisa fazer de proteção. Depois do relatório, você tem que fazer um projeto e executar esse projeto para que reduza o risco, que zerar o risco é impossível, mas reduza o risco. Para que não aconteça nenhuma perda de membro. Às vezes o cara, vamos dizer assim, é abduzido pelo torno. O cara tem uma blusa muito forte, que normalmente a gente usa uma roupa mais forte porque trabalha pesado, e ela puxa você para dentro do equipamento ali e te quebra todo. Ele faz uma força terrível. Às vezes o principal aliado do técnico de segurança é você mostrar um vídeo. Mostra um vídeo de como é o acidente pro cara se impactar, né? Mas assim, isso todo mundo se impacta. Exemplo, você tá dirigindo acima da velocidade, aí tu vê um acidente ali agora, aí caramba, tu fica com medo e passa a andar devagar pelo menos 1 hora, 2 horas. Daqui a pouco então, assim, se tá na tua veia, já era. Se você né? não tiver um DDS, se você não tiver uma conversa diária, não funciona, mano. Engenheiro Carlos Moreno, a gente tá indo pra parte final, né, do nosso episódio. E, cara, eu queria te fazer uma pergunta em relação à parte de empreendedorismo, né? Você que, pela sua história que você contou, praticamente a sua vida toda você empreende, né? E quando você inicia num negócio como esse, hoje, né, mais uma vez, a pessoa que quer empreender, está começando a querer empreender, né, sair da... cara, qual é o desafio assim que você vê que é o mais difícil para o cara começar, né? Para o cara começar a empreender, abrir seu próprio negócio? O que você diria para essa pessoa? Paz, coragem, irmão. Coragem. Inclusive, essa empresa que eu constituí, que já tem 3, 4 anos, eu coloquei o nome de Courage porque foi um ato de coragem eu fazer isso. Cara, é muito difícil. A gente fica com medo, às vezes a gente tá vivendo porque tá bom, tá indo, cara, tá tranquilo. Aí a gente vai empurrando com a barriga e tal, mas pode ser muito melhor, tá? Mas não vai ser fácil, nunca. Tá? É um ato literalmente de coragem. Galera, a gente recebeu uma pergunta aqui. Álvaro Ramos, Recife, Pernambuco. A pergunta dele é o seguinte. Ele fala assim, tenho uma dúvida. Quando o negócio ainda não dá dinheiro, como decidir até onde insistir antes de pivotar ou mudar de estratégia? Eu escutei outro dia uma seguinte situação. A seguinte frase: todo mundo vai errar, mas erre rápido, tá? Principalmente quanto é questão de dinheiro. Se você tá saindo dinheiro do bolso mais do que tá entrando, vai rápido, muda de estratégia. Não é sair do negócio, às vezes não é a solução. A solução às vezes é você sentar, buscar uma estratégia melhor, um caminho a seguir melhor, que aí vai fluir diferente. Tá? Então, sim, erre sempre rápido. Errei, vou mudar aqui agora. Pô, já muda e vai embora. Esse é o caminho, é o que eu tento fazer, tá? E algumas vezes a gente, por vaidade, não, eu não quero fechar um negócio, eu não quero... Cara, isso é vaidade, irmão.
Saia da vaidade e se for a solução for fechar o negócio, fecha o negócio, abre outra coisa, faça outro empreendimento e toca a vida. Pivote mesmo, o que ele falou. E tem mais uma pergunta. Mônica da Silva. Eu vou ser sincero, empreender não é só ter uma ideia bonita, né? Coloca ela aqui. É acordar cedo, errar, corrigir, né? Como você está falando. E minha dúvida é, por onde alguém que não tem muito dinheiro, mas tem muita vontade, deve começar para empreender sem enrolar logo no início? Cara, começar. É só dar o primeiro passo. Você precisa de montar um plano estratégico que não precisa de grande evolução, não. É um plano de negócio que seja o mais simples possível e execuível, né? E começar a caminhar. Dar o primeiro passo. A gente não precisa ser o perito no negócio para fazer um negócio. Não, cara. A gente precisa dar o primeiro passo. Se der o primeiro passo, vai fluir. E essa fala, ela é muito bacana, né? A gente escuta isso muito nas matérias, né, que falam sobre realmente empreendedorismo. A gente passou por isso, né, Jotinha? Bem no primeiro período ali de engenharia de produção, a gente tinha que criar um projeto. Né? Um grande professor nosso, né, professor Argolo, faço questão de tive falar. aula com ele também, muito bom, professor. Faço questão de falar sobre divulgar o nome dele, né? Foi um dos nossos grandes mestres. Ele falava muito isso, que também a ideia, se você fica buscando a melhor ideia, né, você nunca chega na melhor ideia. Porque a boa ideia é aquela que você arrisca, né? Você pensa, você implementa, desenha, projeta e vai. Porque se você fica esperando que as coisas aconteçam de forma coincidente, né, que encaixem perfeitamente, não existe perfeição. Você fica parado. Então, assim, às vezes se deslumbra uma pequena teoria, né, uma pequena ideia, mas que você desenha, implementa e vai. Então, para você que está nos assistindo, não fique esperando, né, que se encaixe, vai achar aquela baita ideia, né. Tem um livro, acho que é Oportunidades Disfarçadas, Carlos, esqueci o nome dele, depois vocês me corrijam aí, mas ele conta as histórias das empresas, como elas cresceram, né, que não foi aquela coisa mística, né, desce uma ideia, o cara vai lá, cria um produto, não. O cara vai gerando oportunidade, o cara vai gerando... Tem diversos cases, né, cara? Diante da necessidade e implementação. O cara colocar ali para funcionar, para rodar. Porque a maior parte, talvez, das pessoas, elas imaginam que é uma coisa que divina ali, que vem e tal, você faz. Mas na verdade não. É você enxergar a oportunidade, a necessidade, é o bem comum. O empreendedor hoje, ele entende o bem social que ele pode entregar. Ele tem que entregar a alguém, um público, e saber se manter ali, né? Se manter vivo, que é uma dificuldade também. Na realidade, todo mundo que está empreendendo é um solucionador, é um cara que resolve o problema. Se você resolve o problema, pode vender, cara. Porque tem muita gente que é analista, sabe? O cara chega aqui, olha assim, tu apresenta um problema, aí eu venho aqui e te dou a solução para todo o problema e tal. Cara, se eu tô te dando a solução para o problema, e se você tem certeza que isso vai acontecer, a solução, cara, vende essa solução. Vem aqui, pô, o Jefferson, vem cá, vamos fazer a solução, vamos solucionar esse seu problema aqui. Ó, se der certo, você me dá X. Cara, tu vai topar, velho. É isso. Então, o empreendedor é solucionador de problemas. Chegando nessa etapa final do nosso grande episódio, que episódio maravilhoso, para você que está nos assistindo, já deixa o like aí, clica no botãozinho que isso ajuda demais o canal. Eu queria falar sobre um tema que para mim ele é muito curioso e foi uma coisa que já entrou muito na minha cabeça em relação a tomar certas decisões e tá muito naquele questionário também que você respondeu. A transição de carreira, mudança de perfil. Como foi isso para você? A gente falou de 3 mudanças, mais ou menos, em relação a toda a tua história. Como é que é isso? Como é que é essa transição? Como é que é esse desafio de mudar de rumo? Como é isso? É difícil, cara. É difícil. E principalmente para quem tem família para criar, né?
Então é complexo. Mas depois que começa a acontecer, né? Quando a gente toma coragem de fazer essa mudança e começa a acontecer, você vê que faz sentido, que vale a pena, que é isso mesmo. Ninguém nasce pedreiro, ninguém nasce engenheiro, ninguém nasce juiz federal. Ninguém nasce isso. As coisas vão acontecendo durante um tempo. A nossa vida ele deu exemplo, a metamorfose. Então, a mudança, mudar é preciso, cara. Tem gente que tem resistência à mudança, né? Exemplo, se você apresentar um projeto a uma empresa, o cara, a primeira palavra que ele vai dizer é não. Porque ele tá tendo resistência à mudança, mas depois que o negócio acontece, o cara fala, cara, fez todo sentido. Desculpa aí, eu disse não lá. Então é isso, mudar é importante, é difícil, é penoso, é cansativo, precisa de muita dedicação, tá? Inclusive, assim, para a abertura da empresa de inspeção veicular, eu saía para trabalhar às 6 da manhã, chegava às 10 da noite em casa, 10 e meia da noite em casa, eu entrava em uma reunião com um cara que me ajudava no Rio Grande do Sul, que era o Iris, né? Hoje ele está no Rio de Janeiro, eu estive até com ele essa semana. A gente entrava em reunião para mim aprender e ajustar a documentação para a entrega no órgão lá, que é na SEGECRE. E eu fiz isso por 4 meses, cara. 4 meses. Eu acordava 5h30 da manhã, 6 horas, e ia dormir 2h30, 3 horas da manhã. Eu fiz isso por 4 meses, eu só descansava nos finais de semana. Então, no início vai ser exaustivo, cansativo, difícil pra caramba, mas depois você vai ver que vale a pena. Quando você vê o negócio aberto, cara, que negócio maravilhoso, é magnífico. Ainda uma pergunta aqui, que hoje a gente está recheado aqui de dúvidas quando a gente fala sobre empreendedorismo, investimento em sonhos, todo esse tipo de propagação. Até teu xará, né, Carlos Ribeiro, bota uma pergunta que eu acho bacana, porque no questionário que você respondeu, fala muito sobre família, né? Eu acho que todo mundo, né, é muito ligado à família, não tem como. Essa ramificação, essas raízes, né? Ele bota assim, e quando a família não apoia uma possível transição de carreira, ou como você lidar com essa explicação, né? Como emocionalmente a gente pode se manter no foco sem se sentir culpado? Cara, você tem que pesar isso, né? Então tem que ponderar, porque vai existir uma dedicação maior à transição, ou ao negócio, ou às coisas. E quando você se dedica mais a isso, você deixa um pouquinho a família, não de lado, mas você não vai dar tanta atenção quanto você gostaria. Então, assim, botou na balança, fala, pô, vai dar certo, tem certeza que vai dar certo? Entra de cabeça e quando der certo, eles vão apoiar. Então, assim, na verdade, todo mundo apoia só o que dá certo. Então, pô, se der errado, meu amigo, é só partir pra próxima e vamos seguir. Mas se der certo, o pessoal vai bater palmo pra você e é isso aí, vamos tocar. E agora uma pergunta minha, tá? Que eu também queria fazer uma introdução baseado na tua resposta. Nesse meio de empreender, a gente tem que fazer uma gestão de tempo absurda. A gente tem praticamente tempo para nada. E às vezes não tem tempo nem para cuidar da gente mesmo. Como você lida com isso em relação aos filhos? A dar atenção, a chegar em casa cansado pra caramba, a estar estressado, a estar emocionalmente abalado ali com alguma circunstância que pode ter acontecido no dia. Você tá mal, deu tudo errado, prejuízo, um cliente que não angariou, alguma coisa que possa ter acontecido. Como você faz essa gestão de tempo e emoção em relação aos filhos? Então é difícil, cara. Gestão de tempo é complicado porque tem imprevistos, né? Inclusive, em alguns casos, eu tô viajando. Então, sim, tem época que eu tô 10, 15 dias fora. Quando eu chego em casa, meu filho me abraça, chora, não sei o que e tal. Então, sim, acontece. Eu normalmente, quando estou em casa, eu chego em casa e sento
na mesa assim que tá próximo à sala e brinco com eles, converso ou sento para ver um filme. A minha filha, normalmente, eu chego em casa, ontem mesmo, eu cheguei, vamos ver um filme. Eu sento para ver filme e relaxo e... Sim, às vezes eu tô vendo filme pensando no trabalho, mas eu tô lá vendo filme. Quem precisa da atenção é eles e vamos dar. É isso, cara. Eu acho que não tem muito o que fazer, a gente tem que tocar. Eu acredito que no futuro, tomara que seja mais próximo, fica diferente, né? Quando a gente busca algo melhor para nossa família, a gente sofre um pouquinho no início, daí a pouco as coisas equilibram e a gente vai ficar mais pertinho deles. Olha, eu fiz questão de fazer essa pergunta, porque embora eu ainda não tenha um negócio próprio, que é um sonho meu, né, empreender, ter um negócio, e acredito que em algum momento isso vai acontecer, porque é um sonho, né, e concretizar. Na verdade, o Jotinho me cobriu, estamos empreendendo, né, a gente faz aqui uma conversa de valores, esse é o negócio, uma gestão de valores, né, mas mesmo não empreendendo diretamente, assim, a gente passa realmente por isso, né? Esses conflitos pessoais, existenciais, de você falar assim, cara, o quão eu tô batalhando por um sonho, por uma expectativa de vida melhor, e o quão eu estou abdicando de dar mais atenção àqueles que estão observando a gente. Porque eu acho que hoje você ter família, ainda mais em relação a ser pai, né? Você está sendo observado, né? A gente tem o dever de observar, corrigir, orientar, mas de toda forma a gente também é observado. Então é um desafio para nós, que temos uma gestão de tempo muito complexa, dar atenção. Quantas vezes eu não cheguei em casa cansado pra caramba, assim, emocionalmente abalado, e faz parte da gente se manter muito firme, né? Você não vai chegar lá igual uma manteiga derretida, igual, né? Mas é difícil você se manter firme. Você fica cansado, uma porrada pra caramba. E eu passei até por uma cena, cara, bacana, de reflexão, né? Uma vez eu cheguei em casa, tipo, bravo pra caramba, e tava, sabe aqueles dias que você não quer falar, cara? Você é um ser humano, porra. Você erra também. Tinha dado tudo errado, né? Pé esquerdo total, e meu filho conversando, né? Falando comigo e tal. Eu não tava dando muita atenção, né? E tava puto. Não era só aquela desatenção que você não presta atenção, aquela desatenção que você demonstra na sua cara que você não quer falar. Pô. Aí ele falou assim, tá bom, eu não vou mais falar. Cara, isso me pegou. Porque entrou assim, lá dentro, né? Você falou assim, cara, olha o que o menino falou. Ah, não vou mais falar. Tipo, por exemplo, ele tava falando assim, cara, eu tô te incomodando, né? E você, porra. Então isso é muito desafiador. Então, eu acho que hoje a família, ela tá muito inclusa nisso, no apoio e no que você preserva, né? Então é você mais ou menos que ser um herói multifacetado de resolver seus problemas externos no que você empreende ou no que você resolve daquilo que você trabalha e ser um novo personagem personificado, se mascarar quando você está emocionalmente abalado, para você conseguir dar atenção e gerir todas as emoções em relação aos outros, né? Eu vou até te corrigir um pedacinho. Eu vou ser empreendedor desde quando você se botou no mercado de trabalho, tá? Você empreende no seu CPF. Empreende tua carreira. Você está empreendendo. Cara, você é diferente. Você tá numa empresa, sei lá. Cara, eu era bem garoto, hein? Então, eu lembro, tem uns 12 anos que você tá lá. Não era bem garoto, não era tão garoto não, mas tem uns 12 anos, sei lá. Tem 15 anos que você tá lá. Então, você tá empreendendo, tá? A questão de estar estressado e tal, isso é normal, cara. O seu filho vai te corrigir, velho. E aí é o momento de você conversar com ele e mostrar pra ele que isso é um erro seu e que ele não tem que propagar o erro dele, por exemplo, na irmã dele ou nos filhos dele. Então, assim, eu erro pra caramba. Eu converso com meu filho, inclusive, quanto a erro. Esses dias ele levou um bilhete na escola, chegou em casa, chorou pra caraca, porque eu tinha falado que se ele fizesse uma besteira, eu ia punir ele, bater nele, coisa parecida. Eu falei com ele isso.
Só que eu falei isso justamente pra ele não fazer, né? Aí aconteceu, ele chegou chorando, não, pai, o senhor vai me bater. Eu falei, opa, peraí, cara, deixa eu te falar um negócio. Você sabia que eu erro pra caramba, cara? Aí ele, não, pai, eu sei que é. Eu falei, não, é normal errar, cara. O que você tem que fazer é não persistir no erro. Você viu o que você fez lá, dá pra fazer de novo e tal. E conversou. E a coisa passou. E é isso. Aí a gente tem que entender que em alguns momentos você vai errar, principalmente com a sua esposa, com seus filhos. Pô, eu tenho que agradecer imensamente a minha esposa, porque ela me apoia em todas essas andanças, né? Pô, cara, eu viajo quase o Brasil inteiro trabalhando. Tem dia que, pô, eu tenho um serviço que eu faço uma vez por ano, que eu fico 15 dias fora, cara. Então, pô, é o terceiro ano que eu faço esse serviço. Fico 15 dias fora trabalhando. Ela vê que é corrido, inclusive ela faz parte da minha empresa, ela é dona da minha empresa, ela faz a contratação dos hotéis, inclusive às vezes eu durmo bem, às vezes eu durmo mal. Fica a dica aí, ó. É uma pequena... Depois né, daquele elogio, dá aquela... Mas ela faz parte de cada processo, cara. E tem dia que eu tô tiririca, tô nervoso pra caramba. Tem dia, esses dias o meu filho me pegou com os olhos cheios de lágrima, né? Que pô, tem dia que a gente tá nervoso, tá estressado, e eu tava pensando numa situação que me veio pô, tô nervoso e tá com o olho cheio de lágrima. Ele olhou pra mim, o pai, você não vai chorar? Eu falei, não vou não. Fiquei com vergonha e tal. Não, o que foi, pai? Vem cá, conversa comigo e tal. E é isso. É isso, esse é o apoio da família. Eles vão sofrer também contigo, cara. Mas esse é o preço que é pago. Às vezes a gente tem que medir se esse preço vale tanto a pena ou não. Então, essa correção de rota que a gente estava falando empresarialmente pode acontecer dentro da família também. Não de rotacionar a família, mas a gente rotacionar o que a gente está fazendo para ajustar mais próximo da família. E isso vai se equilibrando durante um tempo. E não existe estabilidade, cara. Não existe. Isso aí é uma frase do Flávio Augusto, às vezes cara, eu vejo. Você não falou isso, eu ia puxar isso agora. A estabilidade não existe. E você falou sobre o Flávio Augusto, ele é uma grande referência pra mim, cara. Eu consumo praticamente tudo dele. Tudo. Eu fico feliz quando eu encontro alguma coisa que eu ainda não consumi, né, em relação a ele. Porque ele é um empreendedor, né? E ele é um empreendedor, né, nesse momento vitorioso, né, de sucesso. Ele é um cara que impacta vidas, né? Ele impacta com a palavra dele, com o conhecimento dele. Ele, pelo menos a mim, ele me impacta profundamente, né? Então, cara, e a gente que tá no dia a dia, a gente tem o próprio negócio ali. Cara, é muito difícil, né, essa questão de que você nunca se desliga do seu trabalho. Cara, é impressionante. A gente, às vezes eu tô aqui mesmo, pô, a gente começou aqui, tinha um cliente me ligando, e eu sei que quando eu acabar aqui eu vou ter que ligar pra ele, às vezes eu paro aqui, tô pensando que eu vou falar com ele, então a gente trabalha 24 horas por dia, né? E às vezes os prós e os contras você fica analisando, poxa, você vê um amigo seu que tá tirando umas férias, tá recebendo um 13º, tá não sei o que, e você às vezes tá ali, né? Mas existe uma coisa, cara, que é assim, quando eu comecei a ver por essa perspectiva, né, de você não construir o lucro, você construir a riqueza, você parar de se enxergar como funcionário da sua empresa, você ser o dono, tomar a frente, tomar as rédeas, isso é uma parada muito assim fortificante, assim, para você criar casco, para você sair pro dia a dia, para você trabalhar. Então, quando você vê muita gente falar, é muito difícil, não sei, então por que você tá lá? Porque no final das contas é gratificante. Quando você vê uma obra realizada, um serviço, algo que deu certo, né? Porque antes de dar certo dá muita coisa errada, né? Então, isso é uma coisa maravilhosa, cara. E eu queria falar com você que, pô, muito do que você falou aqui com a gente, eu me identifico muito, né? Até pela trajetória que as nossas vidas, né, tomam, né? Você começou trabalhando com seu pai, eu também. Você fez engenharia, eu também. E você contou, quando você falou
em relação à fatalidade que aconteceu com seu pai. Me emocionou pra caramba no começo do episódio, né? E eu queria que você compartilhasse com a gente se hoje, tá? Hoje você, na sua formação profissional, hoje você como dono da Cura Engenharia, o que você leva das diretrizes e ensinamentos do seu pai para a sua vida? Tudo, cara. Eu só tô aqui por causa dele. Só isso. Tudo, irmão, tudo. Eu fico até emocionado porque o desenrolar da tragédia, né, na verdade, que a gente fala, a gente vem percebendo porque que encaixa as coisas, sabe? Meu pai, pô, fiquei 6 meses dentro da cabine do caminhão. Eu passei a negociar as coisas. Então, sim, o Guilherme falou comigo esses dias assim, pô, tô nervoso com podcast e tal. Ele falou, pô, cara, você fica nervoso com o cliente? Eu falei, irmão, eu faço isso há 20 anos, irmão. Sei lá, 20 não, dá 18 anos. 18 anos que eu faço isso. Porque o meu pai, quando chegou num ponto, ele começou assim, pô, vai lá, conversa com o cliente e tal. Aí eu chegava tremendo e tal. Aí eu começava a conversar com o cara, que o bicho não é tão feio assim, né? Bicho e tal. E aí foi indo. E aí eu negociava posto de combustível. Pô, pra você ter noção, hoje ainda viajo. Aí eu chego lá no Itatim, na Bahia. Eu entro dentro do pátio do posto, o gerente me lembra de mim, cara. Eu vou abastecer um carro. Tô abastecendo meu carro. Carlinho, cara, tudo bem? Como é que tá e tal? E eu negociava combustível com ele. Então, assim, isso foi muito importante. Foi importante para mim, para o meu aprendizado. Foi importante depois que ele foi embora. Eu tinha 21 anos quando meu pai morreu, né? E eu assumi caminhão. Os motoristas tinham 50, a média de idade deles. Eles tinham de trabalho 25, 23, 24 anos. Mais do que você tinha de vida. Mais do que eu tinha de vida. E aconteceu situações que eu tinha que chegar e falar, cara, tu tá trabalhando errado, irmão. E dirigindo. Pô, eu não sou um profissional da direção, né? Assim, vamos dizer assim, eu aprendi muito cedo, né? Fui ensinado muito cedo, mas o cara não poderia me ver como uma referência, não tem como, o cara tinha 21 anos, 22 anos. Aí eu falei, cara, tu tá trabalhando errado, tu vai morrer, vai acontecer um acidente contigo desse jeito. Então, e conversar com os caras. Foi muito difícil pra mim essa parte, porque eu era muito garoto, ele lembra. Eu era bem garoto, só coroa trabalhando comigo. A maioria deles, pô, cara, perfeito, cara. Os caras eram maneiros, me ajudavam pra caramba. Me escutava. Teve um que chegou pra mim e falou assim, caraca, cara, eu nunca mais vai acontecer isso comigo. Tipo, o cara tava perdendo o freio descendo a serra. E o cara tinha 25 anos de trabalho, cara. Eu falei, cara, não tem. A gente parou. Eu falei assim, pra tu ter noção, vou dar um exemplo. A gente tava descendo a serra, no meio da serra tem um posto de gasolina, um posto de combustível. E o caminhão tava enfumaçando as rodas. Eu falei, cara, se ele terminar de descer, a gente vai botar fogo. Eu falei, irmão, entra no pátio do posto aí, para no meio das bombas. Porque eu não podia perder o caminhão, não tinha como, eu ia fazer como? Aí ele, não, cara, os caras vão mandar a gente sair. Eu falei, não vai não, mano, a gente só não sair. Puxa o freio de mão e vamos apagar o fogo se pegar. Aí ele parou, a gente desceu, fumaça pra caramba. Os caras, sai. Extintor e pá, já jogou. Não pegou fogo, tá? Não tava incendiado, tá? Não foi uma irresponsabilidade que eu tinha visto. Mas era o jeito que eu tinha naquele momento de salvar meu patrimônio, tá? E eu cheguei pro motorista, cara, vou tomar um banho, mano, que eu não aguento. Era meio-dia, sei lá, uma hora do almoço. Cara, vou tomar um banho e vou almoçar pra gente viajar, porque não tô meio nervoso. Aí eu tomei um banho, aí eu pensando, tomando banho, falei, cara, como é que eu vou falar com esse cara, mano? Só eu e ele dentro da cabine, se esse cara brigar comigo, a gente vai sair no pau aqui, cara. Aí eu demorei pra caramba pra conversar com ele. Isso foi na divisa da Bahia com Minas Gerais. E aí eu, cara, como é que eu vou conversar com esse cara? Falei, não, deixa eu dirigir, mano. Falei, com medo pra caramba, deixa que eu vou dirigindo um pouquinho aí. Fui dirigindo. Aí chegou num ponto, falei, pô, irmão, deixa eu falar um negócio contigo. A gente talvez
tenha tido ensinamentos diferentes e tal. Então o jeito que você trabalha é diferente do que eu aprendi. E eu tentando ser humilde pro cara não ser truculento comigo. E aí ele chegou pra mim e falou assim, cara, eu nasci e vou morrer aprendendo. O cara foi... Matou a parada. Eu falei, pô, então eu vou te falar como é que eu aprendi. Vamos ver se a gente... Aí eu expliquei a ele. Aí mostrei pra ele como é que a gente fazia. A gente fazia, porque eu não faço mais. E depois ele fez e falou, cara, eu nunca mais esquento a lona de freio. Então isso é um negócio muito importante pra quem trabalha com caminhão. E isso foi difícil pra mim, mas foi o aprendizado que eu tive com meu pai. Foi o aprendizado de empresário que meu pai tinha a 5ª série, 6ª série, irmão. Meu pai era um caminhoneiro que deu certo, sabe? Meu pai sabia nada de documentação. Mano, era muito difícil. A gente começou a aprender junto. Então tudo que eu aprendi, tudo que eu faço, tudo que eu tento ensinar meus filhos hoje veio dele. Veio dele. Essa isso é bíblico, né? Tem uma situação que é honrar pai e mãe. Então, assim, a forma de eu honrar ele é fazer do jeito que ele me explicou. Então, assim, eu trabalho legalizando empresas. Pô, meu amigo, tem que dar um dinheiro a não sei quem. Irmão, eu não faço. Meu pai falava isso, Carlinhos, não faz, que não vale a pena. Não faço, cara. Eu vou te contratar, cara. Você vem me contratar. Falou assim, cara, tem que dar um dinheirinho aqui. Mano, eu não vou te dar. Não me contrata, eu não vou fazer, tá tranquilo. Vou tocar minha vida. Isso não vai fazer diferença pra nossa vida. A gente não precisa de tanta riqueza pra viver. Então, assim, essa honestidade, essa hombridade, essa forma de trabalhar, tudo que eu faço é a partir do que eu aprendi com ele. Top demais. Bom, galera, é isso. Os valores que a gente acaba construindo, né, tanto nas experiências que a gente tem, quanto nos valores familiares, daquilo que a gente propaga e também daquilo que a gente aprende. Eu acho que a condução da pergunta do Jotinha foi sensacional, foi emocionante, eu também me segurei aqui, porque foi muito bem instrumentada. Fala daquilo que a gente erra, daquilo que a gente ensina, daquilo que a gente busca, daquilo que a gente quer pra gente, daquilo que a gente ambiciona, sem ser ganancioso. Ambição e ganância são coisas amplamente diferentes daquilo que a gente constrói. E sobre o nosso dever, né? Daquilo que a gente quer construir e do que a gente tem que fazer. E eu acho que muitas pessoas acabam, às vezes, se perdendo nesse meio caminho. Às vezes você pode ser um bom empresário, um péssimo pai. Um bom pai, um péssimo empresário. Então olha como é desafiador você achar essas riquezas que o Jotinha falou, né? Não é só ter dinheiro. A riqueza é diferente daquilo que você tem em caixa, daquilo que você tem em saldo na conta do banco. A riqueza, ela pode ser até talvez condicionada num valor pessoal, daquilo que você entende. O que é riqueza para você? Às vezes riqueza pode ser um churrasco que você faz, riqueza é um filho que te admira, riqueza é você estar feliz com a tua esposa, riqueza é você estar feliz com um negócio pequeno que você tem, riqueza é você ter um bom resultado naquilo que você faz, né? Mas é você encontrar o que é que te faz de fato feliz. E às vezes o ambiente, às vezes não, o ambiente familiar, ele tá muito incluso nisso. Ninguém nasce do nada, ninguém convive do nada. E é bacana demais a história que o Carlota tem disso, né? Eu tive o prazer de acompanhar isso de perto. A gente é irmão, e você é um cara muito grande, você é um cara gigante. Eu te admiro pra caralho, você sabe disso. E não é puxação de saco. É um cara muito forte, que tem uma participação na minha vida muito grande, e não é à toa, não é rasgação de seda, é pela grandiosidade que você tem. E de todo o ambiente que a gente já viveu também, de outros participantes que tem na nossa vida. E chegando ao fim desse grande episódio, sensacional demais, que por mim a gente ficava aqui até umas 22 da noite, mas nós vamos apanhar das nossas esposas e dos nossos clientes. A gente tem bastante coisa para fazer. Antes de encerrar, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e mandasse uma mensagem
para alguém que tá começando a empreender ou que tenha vontade de empreender pra gente encerrar esse episódio? Manda uma mensagem para esse cara. Coragem, dá o primeiro passo e só faça o que é necessário. Vai embora. Honestidade sempre, vamos que vamos. Galera, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast Peritos em Quê? E a gente vai dar sequência nesse negócio grandioso. Espero que vocês tenham gostado. É um prazer imenso estar aqui apresentando esse conteúdo para vocês, porque a gente aprende tanto. Por mais que eu conheça esse gigante aqui há 30 anos, hoje eu aprendi mais ainda. Hoje eu conheci mais ainda de muita coisa. Então, é prazeroso demais estar aqui. É desafiador também, tá? É desafiador. Pra você que tá vendo a gente aqui, é difícil demais fazer isso que a gente tá fazendo. A gente tá falando aí às vezes com 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. São 1.000 pessoas ouvindo o que a gente tá falando. Então é desafiador você falar. É desafiador viver. Viver e falar. Transcrever. Não é só teoria, galera. É difícil. A gente sofre o amargor. Contar sua vitória é mole. Mas falar da dificuldade é difícil demais. E esse é o papel do Peritos em Quê? Falar muito das trajetórias, dos desafios. Um beijo no coração de vocês. Eu agradeço demais, a gente se vê. Te agradecer, Carlinhos, por esse episódio maravilhoso, esse bate-papo aí, engrandecedor que a gente teve aqui hoje. E eu queria que nas suas considerações finais, né, na sua mensagem final aí, você também, se você tiver algum filme ou livro que você puder compartilhar com a gente, que você... que seja inspirador na sua carreira profissional, você também puder compartilhar com a gente. Obrigado mais uma vez. Pô, muito obrigado, eu que agradeço vocês pelo convite. Tá? Eu vejo muitos filmes, tá? Mas eu sou o cara que grava poucos nomes. Mas eu sempre vejo filmes que faz esse sentido para nossa vida. E algumas vezes a gente assiste os filmes da nossa época. Eu assisti essa semana, se eu não me engano, é o Grande Dragão Branco, coisa parecida, que é a inspiração do dia a dia. Assim, a gente fala que empreender é só ter um negócio. Empreender é ir lá num comitê e ser bem sucedido no comitê, apesar das falcatruas, do que os caras vão fazer contra você sendo desonesto, né? Então, sim, essa desonestidade eu saio sempre na tangente, não gosto de trabalhar nesse lado, não faço isso. Então, fica a dica aí, um filme antigo de 1989, se eu não me engano, 88. Beleza? Acho que você não assistiu, não, hein? Esse eu não assisti, não. Não assisti, cara. Não assisti. Cara, como é que é o nome dele? Não vou lembrar o nome do ator. É muito famoso, ele é brabo no kickboxer. Deus abençoe a todos. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, galera. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Até a próxima. Tchau.